Olá, meus queridos, espero que todos estejam bem. Eu gostaria de falar hoje com vocês sobre algo que eu percebo que é comum na vida do cristão. É quando esse cristão se pergunta por que ele está passando por certas coisas, por que ele está vivendo certas coisas, se Deus não está vendo o que está acontecendo com ele. É natural, porque a nossa carne geme. E as dificuldades da vida fazem com que nós venhamos a desfalecer. Nós às vezes achamos que estamos sendo influenciados pelo diabo. O que o diabo está fazendo isso ou aquilo? Mas eu gostaria de lembrar para vocês que o diabo ele está numa coleira. Ele não faz o que ele quer. Ele só consegue trabalhar na sua vida de duas formas. Se você mesmo permitir, se você solicitar. Eu não quero entrar no detalhe disso, mas eu acredito que para o cristão é fácil entender o que eu estou querendo dizer. Ou se o próprio Deus permitir. Eu quero ler duas passagens para vocês, para que vocês possam entender de forma mais clara o que eu quero dizer. Lá no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 1, está escrito o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E lá no 6 está escrito o seguinte: num dia, melhor dizendo, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Eu quero ler só até aqui. Meus queridos, nós vemos aqui que Jó era um homem reto, íntegro, que se desviava do mal. Nós vemos que Jó era um homem temente a Deus. Vejam, nós vemos aqui que Deus foi quem permitiu que Satanás tocasse na vida dele. Mas havia um propósito. Porque o plano do diabo ele nunca vai ser mais alto do que o plano de Deus. E muitas vezes o diabo trabalha porque Deus permite, mas a ideia de Deus não é nos destruir. A ideia de Deus é fazer com que nós cresçamos. Cresçamos como pessoa, como cristão. Que nós venhamos a nos converter. Se nós lermos em Lucas, lá no capítulo 22, no versículo 31, Jesus, falando com Pedro, ele diz o seguinte: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Vejam, Satanás quis peneirar a todos ali, para ver o que sobrava, para ver quem era crente de verdade, para ver efetivamente quem estava ali com Jesus ou quem estava só na ondinha. E vejam, houve uma permissão, porque o Senhor disse: eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Ou seja, Satanás teve permissão para peneirá-los. Só que vejam, o Senhor ele adiantou para Pedro que ele se converteria através desse processo e que ele devia fortalecer os irmãos dele quando ele se convertesse. Vejam, a única coisa que o diabo ia fazer, apesar de que o processo ele não é fácil para ninguém, a única coisa que o diabo ia fazer era ajudar a Pedro. E Pedro ia crescer nesse processo, como Jó cresceu. Se nós formos falar aqui de tantos outros homens a quem Deus fez promessas, e eu gosto sempre de lembrar de José. Deus fez promessas a José, mas José foi peneirado. Aí você pode falar para mim: William, eu estou no processo há muito tempo,
E eu vou perguntar para você, há mais de um ano? Há mais de uma década? Porque muitos homens de Deus passaram pelo processo por mais de uma década, por mais de duas. Vejam, meus queridos, é que a nossa visão ela está muito focada aqui nesse mundo, nesse plano. A visão de Deus é a eternidade. A visão de Deus não é aquilo que você vai comprar, que você vai adquirir, que você vai ter. Não é isso. Mas vejam, mesmo, olha, eu quero até utilizar a vida do próprio Jó. O Senhor abençoou muito Jó no fim do processo. E Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de verdade, porque eu tive experiências com o Senhor. José também ficou firme e não blasfemou, não falou nada contra o Senhor, como Jó o fez. E o Senhor o abençoou muito também. Por mais que vocês digam para mim, William, Pedro, ele teve um fim trágico. Não importa, Pedro, ele sempre terá um local de destaque na eternidade. Ele é um dos 12, um daqueles que estará governando com o Senhor. Não se esqueçam disso. E isso não é para uma vida de 50 ou 60 anos, ou 70 anos, ou 90 ou 100, não. É pela eternidade. Mas se nós nos lembrarmos de Jó, de José, Deus os abençoou. Só que Deus os abençoou quando eles tiveram maturidade para receber essa bênção. Então, se vocês estão passando por um processo difícil agora e não estão entendendo, eu vou falar uma coisa para vocês. Confiem nos planos do Senhor. Os planos do Senhor são muito mais altos do que os nossos planos. E a ideia do Senhor é nos abençoar. A ideia do Senhor é nos dar o que de melhor for possível dentro da nossa própria realidade. Porque Ele deu o Filho amado dele. Vejam, o plano de Deus para a vida de cada um de vocês, antes de vocês nascerem e entrarem nesse processo, Ele já tinha criado todo um plano. E nesse plano Ele deu o Filho dele para que o Filho dele fosse moído. Para que o Filho dele fosse cuspido, caluniado, entregue a homens ímpios. E na cruz, enquanto Ele estava ali na cruz, o diabo ainda instigou alguns homens e disse: pôde salvar a muitos, mas agora não pode se salvar. Veja, a visão do homem era muito terrena. E o diabo achava ali que estava destruindo. Mas a única coisa que o diabo estava fazendo era fazer com que os planos de Deus se concretizassem, para que viesse novamente salvação através do sangue do Cordeiro. Então, eu mais uma vez quero dizer para vocês, se vocês estão no processo, e esse processo pode estar levando anos, pode estar sendo difícil, entendam, o propósito de Deus, ele é maior, ele é melhor. Amém? Se você tropeçou, se você caiu, se você deu brecha, e o diabo pôde trabalhar em cima dessa brecha, volte-se para o Senhor, porque Ele é misericordioso e Ele nos ama. Agora, se Deus está permitindo algum processo na tua vida, para que você cresça, fique firme e confie no Senhor. Mesmo que você não entenda nada, mesmo que você já tenha se perguntado dezenas, centenas de vezes sobre isso. Onde está o Senhor? Não faça isso, meu querido, não faça isso. Confie, busque o Senhor, jejue e creia que o nosso Senhor, Ele ama a vida de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe vocês, a vida de vocês, a família de vocês, os trabalhos, os projetos, a saúde de vocês, nesse mundo maravilhoso de nosso Deus. Não se esqueçam, a volta do Senhor, ela não está distante. As portas já estão se fechando. Busquem enquanto ainda há tempo, enquanto se pode achar. Amém? Deus os abençoe.